Olá pessoal, sejam bem-vindos! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu pinto com marcadores. Eu vou mostrar as principais técnicas que eu uso, os marcadores que eu uso também e várias dicas que eu posso dar pra vocês. Mas antes da gente ir pros marcadores em si, a gente tem que começar por uma parte muito importante e essencial, que são os nossos materiais. Ai, mas os nossos materiais não já são os marcadores? Não entendi, que materiais são esses? É provavelmente uma das coisas mais importantes que você tem que verificar ali antes de usar marcadores nas suas pinturas, que é a sua folha. Opte sempre por folhas um pouquinho mais grossas que o normal, porque se você, assim como eu, gosta de fazer uma pintura com várias camadas, a gramatura da folha sulfite normal, folha de escritório, pode não ser suficiente e pode acabar deixando seu desenho enrugado ou borrado, esquisito, e a gente não quer isso. Se você prefere usar esses marcadores à base de água, como esses aqui da Cis, então provavelmente a folha sulfite até pode dar certo pra você, mas eu sempre recomendo uma folha um pouco mais grossa, com uma gramatura de 150 aí, mais ou menos. Agora, se você prefere marcadores à base de álcool, como esses aqui, ó, eu até recomendo uma folha de 180 gramas, mas o ideal mesmo, uma folha de gramatura 200 aí para esses marcadores, porque eles transferem bastante, né? Então, eles são à base de álcool, então eles são bem carregados, assim, de tinta. Enfim, eles marcam muito, então é sempre bom ter uma folha um pouco mais grossa. Outra dica é você colocar uma folha embaixo da folha que você está usando para pintar, para não passar para a folha seguinte do seu caderno. Para pintar com marcadores à base de álcool, eu estou usando esses dois cadernos aqui. Esse daqui eu uso mais no dia a dia, tipo, que eu quero fazer só um sketch. E esse aqui ainda não é a gramatura ideal, ele é de 150 gramas, que é mais grosso que o comum, é um papel mais grosso, mas ele ainda não é o ideal para marcadores. Porém, eu uso marcadores mesmo assim, porque o jeito que os marcadores ficam não me incomoda. Eu gosto de como eles ficam, mesmo não sendo o ideal. E a gente tem esse sketchbook aqui, da Uhu também, da mesma marca dos meus marcadores. Eles que me enviaram. E esse caderninho, esse sketchbook, ele é próprio para pintar com marcadores, né? Afinal, a empresa que desenvolveu é de marcadores. Ó, gramatura de 200 gramas, é uma folha bem grossinha. E, enfim, já testei e é ótima, eu estou adorando. Inclusive, o desenho desse vídeo é desse caderninho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 4 pontas aqui comigo, 4 pontas diferentes. E cada uma tem uma característica específica dela. E eu vou mostrar pra vocês em detalhes. A primeira é essa dessa minha canetinha da Bic. Ela tem uma ponta nesse formato de pincel, porém ela é rígida, é uma ponta dura. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês, ela faz esse traço mais grosso e eu posso variar também, posso fazer um traço mais fininho. Eu acho essa caneta bem legal pra pintar algumas áreas, porém eu não acho ela tão flexível, então eu preciso me concentrar um pouco mais pra pintar mais fino ou pintar mais grosso, porque enfim, ela tem uma ponta mais rígida. Agora vamos pra esse aqui, que é da Uhu, do kit Honolulu, e é uma ponta tipo brush mesmo, e ela não é dura como a anterior, ela é maleável, então eu posso fazer um traço grosso e ir afinando ele. Posso fazer traços bem finos e médios também. E eu gosto bastante dela porque ela é minha favorita dos que eu vou mostrar, porque ela é bem maleável e flexível, então eu acho que eu consigo fazer várias variações, né, como a gente viu aqui, de traço, de uma vez só. Ela me dá muita liberdade para eu fazer coisas diferentes com ela. A gente também tem a ponta chanfrada, que é essa aqui, que parece de marca-texto mesmo. Consigo fazer traços bem grossos assim, e alguns mais finos também. E para fazer traços assim médios é um pouquinho mais complicado. Eu gosto dela, eu sinto que eu ainda consigo ter uma certa variabilidade de traços, mas não é como a anterior, que é a ponta brush. Mas eu gosto bastante dessa aqui para pintar áreas grandes do desenho, facilita muito. E além disso, a gente também tem essa ponta aqui, que ela é uma ponta de canetinha
e ela é dura, ela não é maleável. E eu gosto dela pra fazer detalhes, ela é bem legalzinha de usar. E eu sinto que ela me dá mais precisão. Tipo, com ela, eu sinto mais facilidade pra fazer áreas pequenas e, enfim, que precisam de uma concentração maior. Ok, essas são as pontas que eu, pelo menos, tenho disponíveis para mostrar para vocês. E agora a gente vai aprender como fazer degradê e misturar as cores. Com essa aqui, tá? Com essa ponta brush. É que eu vou usar para fazer isso. Mas você usa o que você quiser, até porque acho que isso vai muito de gosto. Cada pessoa prefere uma. E enfim, vamos lá. Mas antes, uma dica muito importante é você fazer os swatches das cores. Felizmente, a Ruhu já cuidou disso pra mim também. Mas, antes deles me mandarem marcadores, eu usava uma folha normal também. E aí eu rabiscava um pouquinho com o marcador e escrevia essa legenda que eles têm, ó. Eles vêm com um número, uma letra ou um nome, e aí você pode usar para identificar a cor dele. E isso é muito importante porque nem sempre a cor que a gente vê na tampinha do marcador é a cor que ele realmente risca. A gente pode ver aqui, ó, que é um pouquinho diferente. Esse aqui é o R8. Então, vamos, por favor, não esquecer essa parte. Então vamos lá. Para fazer o degradê, eu gosto de fazer de duas formas. Eu gosto primeiro de passar de uma cor para outra ou fazer vários tons da mesma cor em degradê. E aí você pode fazer isso tanto com 2 marcadores ou com 3, mas eu acho que fica mais bonitinho com 3. 3 ou mais, né? Você usa a quantidade que você quiser ou a que você tiver. Eu acho difícil você ter mais de 3 da mesma cor de tonalidades diferentes, aí também é muito marcador. Então vamos lá, vou mostrar primeiro a mais simples que eu acho. E uma dica é você sempre começa do claro, sempre começa com o claro. Então eu peguei um roxo mais claro, eu vou começar aqui, um degradê, e aí eu vou pegar... Gente, errei! Esse era o mais claro. Vamos fingir que eu comecei por esse. E esse aqui é o intermediário. E esse é um pouquinho mais escuro. A gente vai tentar unir essas 3 cores. Então, essas 3 tonalidades, né? Então, pra unir elas, eu vou ficar, ó, passando meio que um em cima da área do outro. Eu vou usando os próprios marcadores pra misturar eles entre si. E aí eu passo, né, faço várias camadas que eles vão se misturando aos poucos. Então, quando você sente que ele não tá tão misturado assim, passa um pouquinho do mais claro, depois passa um pouquinho do mais escuro, e aí você vai notando eles se misturarem. Aqui nessa parte de cima eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar mais um pouquinho desse mais claro aqui, e aí volta com um tom mais claro para dar uma misturada. E é basicamente assim que eu vou fazendo o degradê. Agora, para passar de uma cor para outra, a gente também consegue fazer isso. E é muito legal, fica um efeito muito bonito, gente. Então vamos lá. Eu vou começar com esse azul e eu quero chegar num tom de verde. E é exatamente a mesma coisa que eu acabei de mostrar aqui. Não tem muito segredo. É só você repetir esse processo mesmo e passa uma cor intermediária. É legal que você misture tons próximos. Por exemplo, o verde no círculo cromático, ele é bem próximo do azul. Então, já fica bem mais fácil misturar eles. Porque aí, ó, eu tenho um marcador que é intermediário, né? Ele tem tanto um pouquinho de azul como um pouquinho de verde. É tipo um meio termo entre eles. E aí, a gente vai juntando eles aqui, ó. Passa primeiro esse que é mais claro por cima do mais escuro para dissolver um pouquinho. E aí, vai fazendo isso nessa parte toda até ficar tudo bem misturadinho. E é basicamente assim que eu faço degradê. Algumas dicas que eu gosto de usar também é que para sombrear algumas áreas eu gosto de usar rachuras, né? Então, gosto de fazer tipo assim, né? Eu pressiono no começo e solto no final, pressiono no começo e solto no final, porque aqui, ó,
cria uma variação de cor muito legal, que aqui no começo fica mais escuro e aqui no final fica um pouco mais claro. Então, dá pra brincar com essa variação, né? Com essa possibilidade da ponta brush do marcador. Outra coisa que pode te ajudar a deixar a sua pintura mais uniforme é pintar em movimentos circulares, fazendo vários círculos em alguma área. Ó, isso deixa a sua pintura lisinha. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu processo de pintura com marcadores. A gente vai começar por esse croissantzinho. Então vamos lá. Como eu falei, para fazer o sombreamento, eu peguei 3 tons, um mais claro, um intermediário e um mais escuro pra gente fazer as sombras. E uma dica é sempre começar pelo mais claro, porque isso deixa a sua pintura mais uniforme. Então eu vou começar aqui e eu vou tentar preservar também algumas áreas que eu acho que seria um brilhinho, né, um reflexo da luz ou coisa assim. Então eu vou deixar aqui, ó, algumas partes em branco também. Agora a gente vai pro tom intermediário e para mesclar as duas cores eu vou fazendo aquilo que eu mostrei há um tempo. Então eu vou fazendo, né, as primeiras sombras e para mesclar melhor eu venho aqui com o tom anterior que a gente usou e eu vou, ó, passando por cima de onde eu acabei de pintar pra ficar tudo bonitinho, pra ficar um degradê mesmo, né? Pra ficar suave. E, gente, é basicamente assim que eu pinto. Olha o efeito que dá, né? Ó, fica tudo bem misturado, nem parece que eu usei um marcador. E aí, ó, pra escurecer um pouquinho, eu volto com o mesmo marcador. E é isso, eu vou fazendo isso até eu achar que tá bom. Ó, e como eu gosto, né, de colocar um brilhinho sempre, eu peguei esse amarelo aqui pra só, tipo, dar um brilhinho aqui, como se fosse o reflexo de uma luz ou alguma coisa assim. E aí eu gosto de deixar um pouco mais amarelinho pra remeter à luz mesmo. E é isso, vou refazendo esse processo até eu achar que ficou legal. E aí depois eu passo pra sombra um pouco mais escura. E aí com um tom intermediário faço a mesma coisa que a gente tinha feito antes, usando o tom mais claro. E fica tudo bem mesclado. Olha que coisa maravilhosa. Gente, eu fiquei com fome só de fazer esses desenhos. Pois é, acontece. Agora eu vou pintar o recheiozinho que tem. Quase assim, nosso pequeno croissant. E agora eu vou fazer a mesma coisa nessa tortinha, né? Vou começar com esse amarelo mais claro, pra dar um brilhinho. E aí eu vou pra cor base, que, né, das 3 tonalidades que eu falei, uma mais clara, uma intermediária e uma mais escura, essa aqui é a mais clara delas. E eu vou pintar toda a área, pelo menos até aqui, né, onde começa um efeitozinho de brilho. Ó, aqui eu já faço um degradê, que eu queria deixar um efeitozinho de brilho com esse amarelo que eu tinha colocado. Agora a gente vai pro tom intermediário e eu vou ficar mesclando essas duas cores, que nem a gente viu no vídeo inteiro. Pega a cor base, passa por cima e aí elas vão aos poucos se misturando e fazendo uma coisa só. Eu gosto muito também quando tem alguma área branca, eu gosto de sombrear com um azul bem clarinho. Então eu vou, né, com esse azul aqui. Ele é bem clarinho mesmo, eu vou só fazer uns detalhes. E aí vou fazer o restante dos detalhes, que são alguns blueberries aqui. E agora eu vou usar o último tom, que é aquele um pouquinho mais escuro, pra sombrear aqui. E aí fica tudo bem misturadinho, ó. Bem degradê, bem lindo. E é basicamente assim que eu faço nos meus desenhos. Vamos fazer agora essa chaleira. Então eu começo com um tom um pouco mais claro. Opa. Vou pegar esse aqui. Esse aqui foi só pra, tipo, demarcar onde vai ser, onde eu quero que seja alguns brilhos, sabe? E aí eu vou com um tom que eu quero pintar a chaleira inteira. Agora eu vou voltar nessa cor aqui
pra gente mesclar um pouquinho essas duas áreas. Vou pegar uma cor um pouquinho mais escura e fazer as sombras iniciais que eu quero colocar aqui. Vou vir com um vermelho ainda mais escuro para fazer outras sombras. Agora eu volto aqui, ó, pra mesclar as cores, pra ficar um acabamento bonitinho. Agora eu vou vir com esse aqui, roxo, que eu acho que dá uma sombra legal. E vou colocando em alguns lugares de sombra. Que é uma sombra não tão escura, mas ainda é uma sombra. E agora que eu quero fazer uma sombra mais escura, eu vou vir com esse aqui, que é o tom mais escuro que eu tenho de vermelho. E eu vou passando aqui nos pontos que eu quero que tenha sombra mais forte. E agora eu também venho aqui com aquele vermelho anterior para misturar melhor as cores, né? Para mesclar um pouquinho e ficar uma sombra mais suave. E a última dica é que você pode sempre misturar com outros materiais. Por exemplo, sempre que eu termino de usar marcadores nos meus desenhos, eu gosto muito de vir detalhando com lápis de cor. Eu acho que deixa um efeito muito legal. E você pode usar outras coisas também, outros materiais, o que você tiver aí. Por exemplo, eu conheço artistas que usam tinta guache junto com marcadores e fica super legal. Então, eu acho que você pode realmente ir experimentando, até porque arte é sobre isso, né? Experimentação. E esse foi o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Eu espero ter ajudado e eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você provavelmente vai curtir muito esse vídeo aqui também. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!